Boa noite, então, a todos. Nós estamos hoje, quarta-feira, 5 de novembro. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ainda estamos estudando os sermões de presbiterianos iminentes, a fim de que possamos aprender algumas coisas com as suas técnicas. O conteúdo, é claro, é o objetivo de nós observarmos para aprendermos. Mas nos nossos estudos bíblicos, nós estamos vendo os aparelhos utilizados pelos pregadores, a fim de que, por meio da observância desses métodos, possamos ter uma melhor aprendizagem, porque isso faz parte também da pregação. A pregação, ela também usa dispositivos retóricos, e quando eu estou alerta sobre isso, eu posso tanto usá-los, quanto também posso tentar desfragmentar como é que eu posso entender melhor alguns artifícios. Então nós estamos aqui diante de um laboratório, nós estamos vendo os ferramentários, então eu não me concentro nem tanto nos conteúdos, eu só estou justificando, porque às vezes fica parecendo que eu estou ignorando de propósito os temas, e de fato eu estou, porque eu estou olhando mais a análise dos métodos dos pregadores. Então, e tentar com isso mostrar um melhor aproveitamento da igreja para aprender melhor deste meio de graça que é a pregação. Quando formos expostos a este expediente da pregação, pelo menos estarmos um pouco mais preparados. Esse é o objetivo dos estudos de quarta-feira que estamos utilizando. Então vamos lá, esse texto será apresentado agora, é sobre o título do sermão do Sproul, baseado em Lucas 6, 43 a 45, bom e mau fruto. Salvo engano, eu preguei nesse texto há um tempo atrás, então é bom você ter isso em mente. Você pode querer comparar alguns equipamentos mentais que eu utilizo e alguns que eu utilizo para fazer, às vezes, algum tipo de observação, de métodos, né? Eu, por exemplo, tenho um estilo diferente e vou usar outras ferramentas. Paul tem um estilo dele e vai usar outras. Lembrando que esse sermão, ele está disponível no site do Ligonier, né? E você pode pegá-lo na íntegra, eu até sugiro que o faça, verá que eu adaptei esse texto para o nosso estudo, então ele não vai estar como ele está sendo apresentado no site original, por uma questão de tempo. Nós não temos todo o tempo para expressar isso. Eu peguei as principais partes que eu achei que é melhor para o entendimento da igreja. Mas o sermão é do Sproul, eu apenas farei alguns apontamentos de análise, né? Devo lembrá-los, né, que Deus me deu essa possibilidade por ter estudado, tanto no mestrado quanto no doutorado, a semiótica, que significa teoria da significação. Por meio da semiótica a gente consegue entender essas ferramentas, então eu consigo ajudar a igreja, que esta é a função dos dons. Os dons nós recebemos para a igreja crescer, não para ficar com a gente. Isso é pelo menos o que a gente tem entendido. Então vamos lá, Lucas capítulo 6, 43 ao 45, apenas 2 versículos. Diz assim, ou 3 aliás: não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então vamos ver aqui uma breve síntese desse sermão. Diz o seguinte: somente Deus pode ler o coração, mas podemos reconhecer os verdadeiros seguidores de Jesus por seus frutos. Neste sermão, R.C. Sproul ressalta a necessidade dos cristãos terem uma vida transformada pela graça de Deus. Então, a título de introdução, passo a ler aqui essa primeira sessão do sermão dele. Mencionei antes um dos ditados favoritos do falecido Dr. Jim Kennedy. Existem 3 tipos de pessoas no mundo: aquelas que podem contar e aquelas que não podem. Já vou explicar a piada, é uma piada, tá, gente? Nos cânones da disciplina da lógica, existem muitos tipos de falácias, formais e informais. Uma das falácias informais mais comuns é a falácia do ou a falácia do falso dilema. Deixa eu explicar aqui. Antes disso, senão a gente não vai entender a piada.
piadinha inglesa, né? Parece que não tem graça nenhuma, né? Mas vocês vão entender. Antes disso, o que é a falácia do ou? É quando eu digo para você o seguinte: olha, você tem duas opções, ou você vai para cá ou vai para lá. Simples assim. Isso pode ser uma falácia. Uma situação não necessariamente pode ser binária. Então isso geralmente pode ser utilizado. Muitos usam, por exemplo, na área da política, dizem, ou você é daqui de A, se você não é A, então você é B. Não tem essas expressões às vezes na política? Isso é uma falácia. Ué, não posso ser C, D e F? Existem apenas duas matizes? Então isso é uma falácia. O que é uma falácia? É um argumento falso, um argumento que não se sustenta, né? A grosso modo. Qual que é a piada aqui? Existem 3 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que podem contar e aquelas que não podem. Deu para entender? Então, ele se coloca, a pessoa vai perguntar, ué, mas existem 3, por que foram só 2? Ok, então você já se colocou no grupo de que pode contar, e quem contou se coloca no grupo daqueles que não sabem contar. Explicar a piada é horrível, né? Mas eu só fui entender depois, eu saí dando risada na rua. Eu li e falei, o que ele quis dizer com a piada? Aí depois eu entendi. Então a piada é generosa para o auditório, porque vocês vão perceber a trocadilho, 3 coisas, e eu só apresento 2, e você identificou? Então você é a pessoa que conhece, e eu sou a pessoa que não sabe contar, né? Porque eu acabei de mostrar isso. Mas ele usou essa piada fraca para falar sobre falácias, né? E aí ele continua. Cometemos a falácia do falso dilema, reduzindo as opções a 2 e dizendo que deve ser isso ou aquilo, quando na verdade poderia haver uma terceira opção, ou mais, a ser considerada. Podemos errar em nosso pensamento reduzindo as coisas a uma das 2 opções quando há mais. Então isso aqui foi o que eu disse. Agora, preste atenção no que ele vai fazer. No entanto, existem outras situações e questões em que realmente se resume a uma ou 2 alternativas. Ou você está vivo, ou você está morto. Não há um tertium quid, que é uma terceira opção, envolvido nisso. O que nos preocupa esta manhã é um exemplo que Jesus reduziu as coisas a duas, quando falou sobre árvores boas e árvores ruins. Então ele fez uma piada, mas depois ele voltou ao tom sério, dizendo que embora seja uma falácia, seja um argumento enganoso, dizer que só existem 2 opções, às vezes, em alguns momentos, é verdadeiro. Ou você está vivo, ou você está morto. Ou você está com fome, ou está saciado, né? Por exemplo. Ou seja, existem sim realmente situações binárias. E nós estamos diante de uma situação binária, onde realmente só tem 2 lados. Deu para entender esse movimento? Então ele fez uma piadinha, e agora, para tentar nos engatar no que o texto está dizendo. Em todas as escrituras, ele continua, particularmente no Novo Testamento, ouvimos essas distinções entre 2 coisas. Por exemplo, na igreja encontramos ovelhas e cabras, o que significa que encontramos pessoas que são verdadeiramente salvas e pessoas que não são. As ovelhas e os bodes definem aqueles que são regenerados pelo Espírito Santo e aqueles que não são, porque você não pode estar em algum lugar no meio. Ou você nasceu do Espírito Santo, ou ainda está na carne. Não há meio termo. É de eterna importância e significado para todos os que estão na igreja ter uma compreensão clara quanto ao seu status. Quero que você considere sua posição no reino de Deus. Você é uma ovelha que pertence ao aprisco do bom pastor? Ou você é um falso professo ainda contado entre os cabritos, embora apareça regularmente na casa da fé todos os domingos de manhã? Você é realmente uma pessoa regenerada? Você está em estado de graça ou não? Então ele fez 3 perguntas aqui no final para provocar-nos a reflexão. Então, acho que não precisamos, já disse, expliquei no decorrer, né, passando o texto, o que significa, ele nos provocou, e agora vamos ver o que ele tem para ensinar nas próximas sessões. Então, a primeira sessão diz assim: professar e possuir. Embora Deus exija que todo cristão que chega à fé professe essa fé, a profissão não redime ninguém. Devemos não apenas professar nossa fé, mas devemos possuir o que professamos.
Jesus adverte repetidamente sobre aqueles que são rápidos em confessá-lo com os lábios, enquanto ao mesmo tempo seus corações estão longe dele. Tudo se resume a isso. Você é cristão ou não? Você está em um estado de justificação ou não? Jesus colocou duas opções diante de nós sobre esses assuntos. Ele disse: uma árvore boa não dá frutos ruins. Isso também pode ser traduzido: uma árvore podre não produz bons frutos. Se a árvore estiver podre, até o núcleo, o que virá dessa árvore também estará podre. Ele continuou: nenhuma árvore ruim produz bons frutos. Jesus estava dizendo que toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore ruim produz apenas frutos ruins. Ele estava usando isso como um ponto de exclamação para o seu sermão, porque toda árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Então, uma metáfora comum para a época, né? Fruto e árvore. O fruto geralmente reproduz a essência da árvore, e aqui ele está explorando esta ideia. Note as perguntas, né? As perguntas que estão sendo feitas, elas estão sendo feitas de forma gradativa. Então, num sermão, pode ser que alguns pregadores façam perguntas apenas para provocar. Não é o meu caso. Então, por exemplo, quando eu faço uma pergunta na introdução do meu sermão, pode ter certeza que eu vou responder no corpo do sermão. Por quê? Porque eu acredito que se eu perguntei, construí então um argumento, apresentei, é justo que eu responda o argumento que eu suscitei. Isto é a minha maneira de ver. Não sei se é o do Sproul, vamos conferir. Mas aqui já são 6 perguntas, porque ele perguntou um pouquinho lá na introdução, na nossa introdução, e agora mais 3. A mim, me parece até agora, que ele está usando como uma forma de trazer-nos e seduzir-nos para uma autorreflexão. É um uso legítimo? É um uso legítimo. Mas a partir do momento que você usa a gradação, às vezes o auditório pode não esperar mais nenhuma resposta. Então você fica só agitando a água. Isso pode às vezes ficar cansativo. Então um método, quando é usado da mesma maneira, sempre, isso acaba fazendo a sermão ficar: lá vem ele de novo, lá vem ele de novo. Então por isso que quanto maior o repertório daquele que fala ao seu auditório, melhor ficará, mais oxigenado ficará o sermão, porque você tem vários instrumentos para provocar a curiosidade e a adesão quando necessário for. No caso é o que ele está fazendo. Então quando ele pergunta, ele está pintando de amarelo, dizendo: olhem para mim, olhem para mim. Nós estamos olhando. O assunto que ele está dizendo aqui é acerca da falsa profissão de fé. Sproul é presbiteriano. O presbiteriano tem por ritual de entrada na igreja a profissão de fé. Então ele está falando a um público interno. Ele não está falando de uma profissão de fé aleatória. Ele está situando o ato de juramento do membro que quer fazer parte da igreja. E ele está dizendo que às vezes algumas profissões de fé podem não ser exatamente o que dizem ser. Esse é o problema que ele está colocando. Então, todas as pessoas que vêm aqui na frente e fazem o juramento que nós fazemos, essas pessoas fazerem, elas estão sendo 100% honestas? É isso que ele está colocando. Ele vai tratar disso mais adiante, mas é essa provocação que ele está fazendo. E ele está incluindo a gente nisso. Aí ele vai usar 2 pilares. Nesse próximo tópico, vamos ver como ele vai fundamentar isso no Antigo Testamento. E depois, como ele vai usar isso no Novo Testamento. Um pregador habilidoso, ele não apenas setoriza o seu sermão, mas ele também deixa claro as migalhas no chão aonde passou, a fim de que seu auditório perceba os seus movimentos. Não adianta eu encantá-los com palavras bonitas se vocês não saberem onde é que eu estou indo, de onde que eu saí. Então ele está fazendo blocos de propósito. Sessões estão sendo postas aqui de maneira deliberada. Ele está visitando o Antigo Testamento e depois visitará o Novo Testamento para comprovar sua tese. A gente vai acompanhar esses 2 movimentos. Então, quanto ao Antigo Testamento, tópico 2. Homens piedosos produzem frutos. A ideia de conhecer os crentes por seus frutos remonta ao Antigo Testamento, ao início dos livros dos Salmos. No primeiro Salmo, Davi escolheu:
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se interpõe no caminho dos pecadores, nem se assenta no assento dos desdenhosos, é a tradução que ele está usando, mas o seu prazer está na lei do Senhor, em sua lei ele medita dia e noite. Eu poderia mudar algumas palavras nesse texto, sem mudar o significado. Bem-aventurado o homem que se deleita na palavra de Deus e medita nela dia e noite. Se vocês não têm afeição ou amor pela palavra de Deus, isso seria um indicador seguro de que sua alma não foi mudada. Você ainda está em seus pecados, totalmente carnal, sem vida espiritual em você. Mas o homem piedoso se deleita na lei do Senhor e medita nela dia e noite. Como será o homem piedoso? O salmista continua no versículo 3. Ele será como uma árvore. Que tipo de árvore? Uma árvore podre? Uma árvore doente que produz frutos doentes? De modo algum. Ele será como uma árvore plantada junto aos rios de água que produz seu fruto da sua estação. Ele será uma árvore frutífera, cuja folha também não murchará, e tudo o que ele fizer prosperará. Davi continuou dizendo, mas os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim. Eles não são como a árvore que produz seus frutos em sua estação. Em vez disso, os ímpios são como a palha que o vento leva. O menor zéfiro, a menor brisa, é suficiente para levar tudo que eles têm, porque falta substância espiritual. Vejam, então aqui ele citou acerca do texto que ele está fazendo referência, está expondo sobre a árvore, ao livro de Salmos, que é das metáforas mais conhecidas, e ele traz então o Antigo Testamento. Percebam, meus irmãos, que ele não está introduzindo muitas ideias novas. Ele está repisando as ideias, porque isto é sábio. Por quê? Porque cria uma sensação de coesão. Agora, olhando no texto, parece que está sendo repetitivo, mas toda pessoa que vai aqui à frente, ou fala ao público, como a irmã às vezes pode fazê-lo na SAF, percebe que retornar ao ponto do que você falou não é repetitivo, mas reforça a ideia. Então, por exemplo, haverá na sexta-feira um culto de ações de graça na casa da irmã. Irmãs, eu preciso repetir. Não é para ninguém faltar. Haverá, eles estão esperando a gente lá. Você viu que eu repeti uma informação, disse uma informação, e depois eu repeti, parafraseei, com algumas ideias novas, mas enfatizei e expandi. Quando o pregador faz isso, ele ajuda o auditório, porque não adianta eu ficar fazendo ilações, várias ilações. Seja sábio, siga o Senhor, busque a Deus, ore, e soltando um monte de pedrinha. Né? Tem uma ilustração sobre uma pregação cheia de afirmações soltas, que é como um pastor, então tem uma imagem de um pastor de ovelha, tá, gente? Ele vendo um lobo, ele pega e joga um monte de pedrinha. O lobo não vai embora. Aí vem um outro pastor e joga um pedrão, né? Aí o lobo sai correndo. Por quê? É algo conciso, algo consistente, algo maior. Aquilo foi trabalhado, foi expandido. Então a igreja consegue acessar com mais facilidade. Então, quando a informação ela é reforçada, expandida, exemplificada, ilustrada, você usa vários equipamentos para que a igreja entenda a ideia principal. Se você sair correndo distribuindo ideias, você vai ficar às vezes cansativo. Então precisa saber plantar a ideia e trabalhar com a ideia. Né? Repetir, parafrasear, expandir, exemplificar, ilustrar. E a igreja vai acompanhando. Eu não entendi o que o pregador disse. Vamos ver aonde ele vai nos levar. Porque você sabe que ele não vai soltar o pé agora. Agora, se ele soltar o pé daqui e já for para outro assunto, eu não sei o que ele quis dizer. Eu ouvi, mas até então eu não entendi. Isso acontece. Quando o pregador entra no sermão, ele entra num setor. Ele tem que trabalhar com aquela seção, que é o que ele fez aqui. Veja que agora ele vai para o Novo Testamento.
a figueira hipócrita, o título dessa terceira sessão. E ele vai focar no Novo Testamento, no texto que está. Jesus continuou com essa metáfora em Lucas 6,44, porque toda árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, pois os homens não colhem figos dos espinhos, nem colhem uvas do espinheiro. Se você quiser colher figos, vá a uma figueira. Você não vai para um arbusto espinhoso. Por quê? Está faltando um acento circunflexo nesse porquê, tá? Porque os arbustos espinhosos não produzem figos. Se você quer figos, você vai para uma figueira. Olha só como repete, né? Esses são recursos esses são recursos orais, né? Esse é um texto oral, ainda tem muita de oralidade. Qual a diferença? O texto oral, naturalmente, existem repetições e também alguns tiques, vamos chamar de tiques, de confirmação. É quando você diz assim, fulano, vá para o mercado e traz batata, cebola, né? E esses são marcadores de fala. Num texto escrito isso não existe. Então, quando eu vou ler um texto, se é para o meu auditório, para as pessoas, de um livro, por exemplo, eu não posso pegar e ler o livro, porque o livro não foi feito para ler em um auditório, foi feito para um indivíduo. Eu tenho que ler e imaginar o meu auditório falando para ele e escrever meu texto oral. Isso vai ajudar, por exemplo, em orações escritas, senão fica aquela oração cara de livro. Então, todas as vezes que eu tenho um livro, puxa, eu quero apresentar isso para a igreja. Então eu vou e trago a ideia da forma como o Ricardo traria, e não como o Sproul traria, o Roger traria, por exemplo. Eu tenho que trazer do meu jeito, vivo, para que seja uma mensagem viva. Então, essa é uma dica para os irmãos e irmãs que falam em público, quando verem um texto, uma ideia que querem trazer, não abre, a não ser que seja algo extremamente importante, você vai trabalhar com isso, aí você, irmãos, abro até aspas aqui, fecha aspas, por exemplo. Mas às vezes não é necessário, às vezes vai cansar isso. Vai parecer às vezes até pedante. Então eu falo, irmãos, conforme disse Rod, faça tal, a oração é um meio de graça. Rod disse isso? Disse até na sua teologia sistemática. Não da maneira como eu estou falando. Ele foi de uma forma rebuscada, mas ele disse. Então, pode-se fazer esse tipo de recurso, que é o que ele está fazendo aqui. Nem todas as figueiras são boas figueiras. Conhecemos um relato em que o próprio Jesus amaldiçoou uma figueira pronunciando uma maldição divina sobre ela. A Bíblia nos diz quando ele fez isso. Não era nem mesmo a estação dos figos. Se há um evento na Bíblia em que aparece que vemos um julgamento arbitrário de Deus em Cristo, foi quando Jesus amaldiçoou essa figueira. É como se Jesus estivesse com fome e visse uma figueira em flor e folha, ele se aproximasse dela e não houvesse figos lá. É como se ele estivesse tão frustrado, ele estava ansioso por aquele pedaço saboroso da árvore. E não havia figos, por causa de sua frustração. Ele usou seu poder sobrenatural para amaldiçoar essa pobre e inocente árvore que murchou e morreu sob seu comando. Quando eu estava no seminário, tive a oportunidade de estudar com um estudioso arqueológico, que era especialista nos costumes da Palestina. E ele nos explicou esse texto. Ele disse que na Palestina existem muitas variedades de figos. A maioria das figueiras que crescem na Palestina produz seus frutos em uma determinada estação. Existe uma estação de figo, mas nem todas as figueiras produzem figos na estação do figo. E existem aquelas poucas e raras variedades de figueiras que produzem seus figos fora da estação do figo. Quando fazem, são considerados uma iguaria. Nessa ocasião, Jesus viu uma figueira de longe e ela estava em folhas. O sinal certo na Palestina da presença de figos é a presença de folhas. Se a figueira tiver folhas, terá figos. Então Nosso Senhor disse, aqui está uma das figueiras com uma variedade incomum de figos. Ele se aproximou e havia folha nas mãos, mas não figos. A árvore era hipócrita. A árvore deu sinais externos e frutos, mas na verdade não deu frutos. Jesus usou isso como uma lição profética, não para descrever figueiras, mas para descrever pessoas que dão aparência de frutos, mas não têm frutos. Somos chamados a ser árvores frutíferas, na estação e fora da estação. Que brilhante ilustração que ele usou, né? Ele recortou de uma questão arqueológica e aplicou no texto. E ainda usou a imaginação e criou uma fala de Cristo.
porque é isso que o autor está fazendo, né? Nosso Senhor disse, aqui está uma das figueiras com uma variedade incomum de figos. Espere um pouco. Jesus disse isso? Não mesmo. Mas o autor se deu o direito de colocar palavras na boca de Cristo por meio de uma explicação que o fez. Arriscado. Mas a forma que ele usa dá para nós um tom de veracidade, ou um efeito de sentido de que, então era isso que Jesus estava pensando. Porém, devemos entender que não é isso de fato que está na Bíblia. É uma liberdade que o autor se deu. Quando eu ouço isso de um pregador, eu não vou ficar pensando mal dele. Ele fez um uso arriscado, ficou bem e deu para entender, foi didático. A pergunta que eu devo fazer, essa passagem se propõe a ensinar isso? Aqui tem uns 50%, porque ele pulou a aplicação exegética do texto. Qual a aplicação exegética? A figueira, o que ele disse está correto, mas a figueira, antes de ser uma pessoa sem frutos, ela representa a nação de Israel, que estava sendo visitada e não tinha frutos. Por isso que iria receber o juízo de Deus após a crucificação, como de fato foi. Então, eu posso até usar para aplicação pessoal, que é o que o Spurgeon está fazendo. Mas, exegeticamente falando, esse texto se aplica à nação de Israel, que de fato era hipócrita, que de fato não tinha frutos, que de fato foi visitada por Jesus Cristo, não encontrou frutos e realmente secou, porque a etnia dos judeus foi desfavorecida da sua terra por causa da rejeição que teve em relação a Jesus Cristo. Está errado aplicar pessoalmente? Não, está certo. Ele não fez essa menção exegética. Ok, ele achou que não era necessário, já pulou para a aplicação. Eu só estou mostrando que é possível fazer esse caminho, tudo bem? Só para deixar claro. Tópico 4 é mais uma sessão já indo para o finalmente, que ele fala um dicionário de sinônimos do coração. Jesus continuou, nem colhe uvas de espinheiro. Se você deseja planejar um vinhedo e cultivar uma safra de uvas escolhidas, não comece com arbustos de amora. Você precisa de videiras que produzam uvas. Jesus disse, o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração produz o mal. É interessante que a palavra grega nesse texto, para tesouro, é tesauros, na qual habitamos a palavra inglesa tesauros. Tesauros. Se você já teve que escrever, sabe que não só precisa ter um dicionário em sua mesa, mas também um dicionário de sinônimos. Caso contrário, ficará com um vocábulo pobre. Parênteses aqui. Perceba que Sproul não está numa época tão tecnológica quanto a nossa hoje, porque hoje em dia você tem aplicativos como dicionário, você tem sites, você tem uma infinidade. É que ele está se baseando na cultura livresca dele. Então, o autor do século XX, vivendo no século XXI. Retomando. Um dicionário de sinônimos é uma coleção de nosso tesouro da linguagem humana. E Jesus usa esse mesmo termo de tesouros ou armazém. No coração de todos existe um dicionário de sinônimos. Esse dicionário de sinônimos é um depósito de bondade ou corrupção. O Antigo Testamento nos diz que, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Jesus estava nos dizendo que o que um homem tesoura em seu coração determina o que ele é. Então ele pegou esse texto e mais uma vez ele está aplicando diretamente, né, ao seu auditório. Ele usa aqui o recurso literário de ter dicionário de sinônimo. Esses dicionários de sinônimos, a impressão que se me dá, é que não são tão valorizados por nós. Nós geralmente temos dicionários de vocábulos para saber sobre a sua significação. Mas ao estudar uma língua estrangeira, você tem, por exemplo, o inglês, dicionários específicos sobre isso. Eu tive que estudar, então tive que ter acesso a esse material. E é muito comum ter sinônimos, até porque você está aprendendo um idioma diferente. Então é essa referência que o Sproul está fazendo. E de fato, quando você começa a escrever e ter que viver para escrever, você precisa de vários dicionários, né? Tem dicionários, por exemplo, de usos de preposição, dicionários de uso de verbos. Então, vários tipos de dicionários, que também traduz-se por sites, existem várias questões aqui. O que ele está mostrando, ele está fazendo um jogo de palavras, né? Esse tesauros, que em inglês tem os sinônimos, está dizendo que no tesouro do nosso coração, nós de fato somos aquilo que imaginamos ser.
vou refazer essa afirmação. O que pensamos, a maneira como nós pensamos, é na verdade o que somos. Então, eu posso estar olhando com você e dizendo assim, fale um pouco mais, e pensando, meu Deus, quando é que isso vai acabar? Ou seja, a impressão que eu estou sendo amigável, mas por dentro eu posso estar dizendo, não aguento mais. Alguém, por favor, me tire dessa situação aflitiva. Isso pode acontecer. Então, eu não sou aquela pessoa que faz parecer amistosa e fraterna, mas sou aquela pessoa que é mais refratária aos outros. Isso pode acontecer. Então, sou aquela internalidade, é o que ele está dizendo. Considerações finais. Termino esta manhã pedindo-lhes que examinem seus próprios corações. Olhem para a conta bancária que está escondida da vista, examinem o dicionário de sinônimos que tem sua alma e perguntem que tipo de vocabulário há nele. É o vocabulário que demonstra e manifesta o fruto da verdadeira fé? Ou é o vocabulário da mentira e da falsa profissão? Eu posso ler seus rostos, mas não posso ler seus corações. Está voltando à questão da profissão de fé. Somente Deus pode ler nossos corações e somente Deus sabe o que há naquele armazém. Só Ele sabe o que está no dicionário de sinônimos em nossas almas, mas podemos ver frutos. Em outras palavras, voltando à profissão de fé que foi dita no começo, a pessoa pode não ser verdadeira em sua profissão de fé? Em certo sentido, ela pode até fazer isso, não tem como a igreja saber. Mas o rito da profissão de fé é a única ferramenta que a igreja dispõe, que é a adesão dessa pessoa publicamente à fé. O que acontece no seu foro íntimo pertence a Deus e não à igreja. E nós oramos pelo melhor, mas Deus de fato sabe o que está no coração das pessoas. Então, uma pregação bastante intimista, 3 versículos, onde ele explora algumas ferramentas interessantes, o humor, quase britânico no começo, o uso da imaginação, e também aqui o repertório, dos ouvintes. Que Deus nos ajude a, por meio disso, aprender mais acerca dos sermões que nos são apresentados. Amém.